Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, vamos à nossa leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. No dia de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada?" O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública." A reflexão do Evangelho de hoje começa na frase "Deus age no tempo certo". Zacarias e Isabel eram pessoas de fé e esperaram por muito tempo o cumprimento de uma promessa que talvez já nem esperassem mais. A esterilidade era vista como uma desgraça na época, mas Deus transforma essa realidade em bênção. Sobre esse aspecto fica uma pergunta para refletirmos. Confio no tempo de Deus, mesmo quando minhas orações parecem não ser respondidas? Outra reflexão é a oração e o serviço a Deus. Zacarias estava servindo no templo quando o anjo apareceu. Isso nos lembra que a dedicação a Deus em oração e serviço é um canal para experimentarmos a sua presença. Outra pergunta que podemos refletir com relação a essa questão é a seguinte: estou buscando estar na presença de Deus através da oração e do serviço? Uma outra reflexão é a missão de João Batista. João seria um profeta que converteria o coração dos pais aos filhos e prepararia o povo para o Senhor. Isso mostra que todos têm um papel específico no plano de Deus. A pergunta para reflexão aqui é: tenho reconhecido e vivido a missão que Deus me confiou? Outra reflexão é a dúvida de Zacarias. Apesar de ser um homem justo e de fé, Zacarias duvidou do anúncio por causa das circunstâncias naturais. Sua dúvida resultou em um período de silêncio até que a promessa fosse cumprida. Para refletirmos, fica o questionamento: minhas limitações e medos têm impedido a minha fé de crescer? E por último,
Isabel reconhece a graça de Deus. Isabel, ao conceber, diz: Assim me fez o Senhor nos dias em que olhou para mim, para acabar com a minha humilhação entre os homens. Ela reconhece que a graça divina transformou sua vergonha em alegria. E o questionamento é: tenho dado glória a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em minha vida? Essa passagem nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Ele vê nossas necessidades e no tempo certo age para transformar nossas vidas. Somos chamados a confiar plenamente em Sua palavra e a nos prepararmos para acolher as bênçãos e desafio que Ele nos dá. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.